vez ao canal Lifestyle em Português. O meu nome é Pedro Caldeira, para quem não me conhece. Eu estou aqui para vos ajudar com as regras de etiquetas e com algumas maneiras de estar na vida para vos poder ajudar a estar bem em qualquer tipo de sociedade, em qualquer grupo. As pessoas, infelizmente, ao longo do tempo têm-se esquecido muito do espírito de Natal. O espírito americanizado de Natal incutiu-nos uma grande vontade de nos oferecer presentes uns aos outros, esquecendo-nos que no dia 24 foi o dia do nascimento do menino Jesus e é por isso mesmo que as famílias se juntam para celebrar o Natal, do que ter uma educação fora de série ou saber todas as regras de etiqueta. Nesta altura, principalmente do ano, o mais importante é mantermos sempre a união familiar e a paz interior. E infelizmente o mundo, a globalização, habitua-nos muito a celebrar o Natal como uma forma de troca de presentes e jantares de amigos e de empresas, que também não deixam de ter o seu valor, mas o mais importante é a celebração do nascimento do menino Jesus, que é no dia 24 de dezembro. Cá em Portugal há muitas pessoas que celebram mais no dia 25, eu sou metade espanhola, já vos tinha dito antes, portanto nós celebramos mais no dia 24, que é o jantar com a família, e depois no dia 5 de janeiro, que é a chegada dos Reis Magos, que trouxeram os presentes, e no dia a seguir, de manhã, em princípio, os espanhóis pelo menos têm muito essa tradição de deixar os presentes em frente à lareira ou em frente ao presépio, por exemplo, para os miúdos abrirem os presentes. Portanto, os presentes são abertos normalmente dia 6. Se você celebrar dia 24 e tiver para reunir a família dia 24, eu acho que é muito importante, nesta altura do ano, lembrarmos o quão importante é a união familiar e a paz espiritual. E, portanto, eu aproveito-vos esta altura natalícia para vos aconselhar, antes de se preocuparem com qualquer coisa na vossa vida pessoal, preocuparem-se mais com o vosso bem-estar interior. No caso da minha família, é quase um excesso, porque os meus pais são fanáticos pelo Natal e fazem o Natal a preceito e decoram a casa toda. Mas se você não tiver tempo ou disponibilidade ou até paciência, eu vou-vos dar aqui umas ideias. Nós, por exemplo, temos este presépio na minha família há muitos anos e todos os anos compramos uma figura nova para ir completando o presépio. E isto não é preciso de nenhuma fortuna para fazer. Isto faz-se aqui com umas pernas de metal ou até de madeira e depois põe-se uma tábua em cima. E o que é que se faz nestes presépios, que fica muito bonito, é pormos várias pedras, por exemplo, pedras da calçada, são aqueles quadrados, ou então até pode ser troncos de lenha, por exemplo, e pomos em cima das madeiras, das tábuas de madeiras, depois com muito musgo, que isto aqui, pelo menos em Portugal, é muito barato de comprar, eu não sei em Angola e Moçambique como é que é, mas eu sei que no Brasil, pelo menos, e em Portugal eles vendem. E, portanto, tapam-se as madeiras e as pedras com este musgo. E depois vamos enfiar estas luzes todas, como eles fizeram muito bem, e depois, pouco a pouco, que até podem fazer em casa, com bocados de cartão ou com tábuas pequenininhas de madeira, irem fazendo várias casas pequenininhas e grutas, por assim dizer. Esta parte de baixo e a parte de cima é imitar as rochas que existem, não é? Que fica muito bonito. Isto basicamente é um papel amachucado, até podem fazer com papel reciclado, por exemplo, e até podem dar um spray de castanho cinzento para dar um ar assim mais de rochas, arrugam e depois põem com fita cola ou com pioneses na parede. Eu estou-vos a dar estas ideias de decoração para o presépio, não porque eu acho que seja uma coisa que fique muito bonita ou que dê muito glamour à vossa casa. É mais pelas crianças, porque as crianças, garanto-vos eu, pelo menos eu lembro-me desde que sou pequenino, a magia que era o Natal, e através do presépio as crianças podem saber como é que foi na altura da nascença do menino Jesus, e portanto acho uma coisa essencial de se ter em casa, muito mais importante até do que ter, por exemplo, uma árvore de Natal. A seguir ao presépio, depois passaria para a mesa de jantar, que é a parte mais importante, que é quando estamos reunidos com a família, e depois mais tarde seria a árvore de Natal, que também é muito bonito fazer juntamente com os seus netos ou com os seus sobrinhos, que é uma altura mágica, e aí é que está a importância. Como eu estava a dizer, há uma tradição enorme de se fazer o presépio. Aliás, por exemplo, em Madrid, para quem conhece, quem teve a oportunidade de ver, que é uma praça espetacular, que é a Plaza Maior, e quem ainda não foi, eu aconselho-vos vivamente a irem, principalmente com crianças, porque é um sítio mágico, que é onde vendem todos os presépios e arranjos de Natal. Vendem, por exemplo, este género de figura, que eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas que é feita, por exemplo, é tudo pintado à mão e é com papel
aliás com tecido, que eles depois secam e portanto tem uma figura muito bonita e isto é uma relíquia. Como é óbvio, estas figuras são um bocadinho mais caras, mas depois também existe a opção de comprarem figuras um bocadinho mais económicas, que são as de barro, e até é muito divertido, por exemplo, pedir aos vossos filhos para pintarem essas figuras. E depois, como eu vos disse, para fazer a base da mesa, é uma ótima ideia rogar cartolina, por exemplo, ou papel, não é cartolina, mas um bocadinho mais fininho que se possa amascar, porque faz este efeito de rocha, como vocês não sei se conseguem ver, mas na parede toda, e prendem com fita cola, ou com pionês, ou até pregos se quiserem. Depois as casas podem fazer vocês mesmos com uma caixa de cartão, põem como é que se chama? Musgo à volta, forram tudo com musgo por dentro e por fora, portanto fica como se fosse uma gruta toda em musgo, e põem lá umas luzinhas lá dentro, e depois até podem pintar ou podem cortar pequenas peças de madeira e colar ao musgo para fazer conta que é uma casa. Por exemplo, a casa do Menino Jesus é uma, eu não sei também vocês se vão conseguir ver, mas é uma caixa de cartão normalíssima, que pode-se comprar, que aliás podemos pedir em qualquer sítio, até num supermercado, quando eles já não precisam, dão-nos as caixas, e essa mesma caixa nós vamos forrar ou pintar ou forrar de musgo e pomos lá dentro uma lâmpadazinha e pomos as figuras do Menino Jesus e das vacas e aquelas figuras todas que são muito importantes no presépio, e já tem aí pelo menos uma base feita para o presépio. Se você tiver jeito para lidar com coisas assim mais técnicas, uma coisa que fica muito giro também é criar lagos, por exemplo, ou criar rios que fazem com papel de prata, e depois quem consegue comprar, e custa é muito barato comprar isso em qualquer loja de ferragens, podem comprar um pequeno motor que vai puxando água e que cria uma fonte e que se ouve o barulho da água, que fica muito bonito. E que eu digo mais uma vez, eu acho que são atividades que são muito bonitas de se fazerem em família. Recomendo altamente fazer isto com os vossos filhos ou com os vossos sobrinhos, porque são momentos únicos e inesquecíveis e que nada têm a ver com os presentes, nem com aquela ansiedade de receber mais um presente do avô, ou da mãe ou do pai. Isto são atividades que se podem fazer como família, e isso também faz parte de uma educação 5 estrelas. O conselho que eu vos dou, que dá para ficar uma coisa muito gira sem terem que gastar dinheiro nenhum, por exemplo, neste presépio, que foi uma ideia da minha mãe, que ela é fanática por presépios, como eu vos disse anteriormente, basta, por exemplo, vocês arranjarem ou troncos de lenha, ou até, por exemplo, uma planta morta, pode parecer um bocadinho sinistro, mas até uma planta morta, por exemplo, como é o caso deste aqui, que acho que era lavanda e que secou. Isto aqui, misturado tudo com folhas de palmeira, por exemplo, pedras da calçada, troncos de madeira, fica muito bonito e dá um ar meio exótico, meio como se fosse no deserto, como é suposto ser. Eu não sei se aqui o nosso câmara vai conseguir apanhar e focar este canto aqui. Como é óbvio, se nós formos ver ao detalhe, não é perfeito, mas também não é para ser perfeito. Isto não é uma réplica de uma cidade, isto é para ser uma coisa simbólica. E portanto, como eu vos disse mais uma vez, o importante aqui é o espírito, e mesmo que vocês não tenham possibilidade de gastar dinheiro, aqui neste presépio, por exemplo, a única coisa que se gastou dinheiro foi as figuras que se foram comprando ao longo de muitos e muitos anos, mas podem até fazer figuras de barro, podem fazer com a vossa família, e depois comprarem musgo, ou até podem pôr, por exemplo, areia e fazem dunas de areia, podem fazer com arranjos de flores secos, podem fazer com folhas de palmeira, enfim. Há uma data de ideias que, se vocês quiserem, até me podem escrever no nosso link do canal Lifestyle em Português, do Perfeito Cavalheiro. Ponham as suas dúvidas, que eu tenho todo o prazer em ajudar-vos. E mais uma vez desejo-vos um ótimo Natal e com muita paz e muita felicidade. Um grande abraço e um beijinho a todos.